Segunda Crônicas, capítulo de número 7, versículos de 12 a 14. Diz assim a palavra do Senhor: Então o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse: Eu ouvi a tua oração e escolhi esse templo para que seja o lugar onde serão oferecidos os sacrifícios. Quando eu fechar o céu e não deixar que chova, ou ordenar aos gafanhotos que destruam as colheitas, ou mandar uma peste atacar o povo, então, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, que pertence a mim, se arrepender, abandonar os seus pecados e orar a mim, eu os ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e farei o país progredir de novo, ou sararei a sua terra. Ó Deus infalível, imutável, Deus cuja palavra não torna, palavra que não volta, palavra que se cumpre de acordo com a grandeza e a bondade que está no teu coração. Pai bendito, no nome santo de Jesus, nós queremos colocar em tuas mãos a vida de cada pessoa que neste momento está participando deste culto, aqui ou em casa. Que cada pessoa, Senhor, seja alcançada pela tua palavra, pela tua vontade. Que tu sejas glorificado em nossas vidas nesta noite. Abre os nossos corações, Senhor. Traze-nos, ó Deus, a lucidez de que a tua palavra, ela nos alimenta e de que ela é a expressão da tua vontade. Pois assim oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero pensar com vocês sobre ouvir a tua oração. Para qualquer cristão, em qualquer lugar do mundo e em qualquer situação, em qualquer ocasião, não existe resposta melhor, não existe uma frase melhor para se ouvir do que a certeza de ouvir da boca de Deus: eu ouvir a tua oração. Quantos aqui já tiveram a oportunidade de, neste ano, ter colocado diante do Senhor, ou aí em casa, já teve a oportunidade de, neste ano, lançar um desafio sobre o Senhor, e percebeu que o Senhor ouviu a sua oração? Levanta a sua mão, quem já teve essa experiência. Glória a Deus por isso. Creio que você em casa também já pôde participar de um momento em que Deus olhou para você este ano e disse assim: eu ouvi a tua oração. A palavra do Senhor mostra que Deus ficou tão satisfeito com a oração de Salomão, porque o que nós acabamos de ler é a resposta de Deus à oração de Salomão. Sugiro a você ler o capítulo anterior, sugiro a você ler todo o capítulo de número 6, quando Salomão, diante do Senhor, ele faz algumas colocações, ele faz algumas ponderações, e ele começa como que preparar o coração de Deus, para que o seu povo esteja andando diante de Deus, de acordo com a misericórdia do Senhor. É como se naquele momento ele estivesse se colocando numa posição de intermediário, de alguém que estava tentando aliviar, alguém que estava planejando algo de melhor no relacionamento entre o Deus Todo-Poderoso e o povo que era escolhido pelo seu nome. E ele fez algumas colocações e ele pediu ao Senhor: Senhor, e depois que estivermos entregando esse templo, depois que estivermos oferecendo a Ti esse templo, depois que todas as pessoas em todos os reinos, em lugares remotos no mundo inteiro, puderem saber que aqui é chamada casa de oração, que aqui é o lugar em que nós preparamos para Te adorar, porque o meu pai Davi planejou tudo isso, mas das mãos dele Tu não quiseste receber, mas Tu me deste a grande responsabilidade de arquitetar, de construir um templo para que sirva de lugar de adoração ao nome do Deus Todo-Poderoso. E ele começou a pedir: Senhor, e se mesmo depois de toda esta grandeza, depois
de toda essa conquista, se o teu povo, de alguma maneira, desobedecer, se o teu povo se esquecer do compromisso que tem contigo, se o teu povo, porventura, entrar em pecado contra ti. Senhor, ele começa a orar pedindo, Senhor, que todo aquele que se arrepender, todo aquele que voltado para esse templo, todo aquele que olhar para o templo, a grandeza do templo era tão assustadora, que qualquer pessoa que olhasse para o templo, podia ter a nitidez, podia ter a firme convicção de que só o Deus Todo-Poderoso poderia ter recebido das mãos dos homens um prédio, uma construção, um santuário tão suntuoso. E ele diz, Senhor, se porventura o teu povo entrar em colapso, o teu povo errar, o teu povo pecar, sempre que o povo olhar, Senhor, para esse templo, que o povo traga a recordação do teu compromisso com este povo e do compromisso do povo contigo, e que este povo, Senhor, as suas orações sejam respondidas. Mas ele intercede também se o forasteiro, aquele que não faz parte da nossa nação, se o peregrino, ele estiver passando por aqui, Senhor, se ele se voltar para esse templo, Senhor, contempla também o coração daquele que é forasteiro, daquele que não faz parte do nosso povo, mas que olhando a grandeza desse templo, possa admirar e possa receber a grandeza do teu poder em sua vida. E dentre outras coisas que ele pede ao Senhor, ele faz questão de expressar aquilo que está no seu coração. E a palavra de Deus mostra de uma forma muito clara que Deus gostou da oração de Salomão. Deus se sentiu feliz com aquilo que escutou. E não somente Deus escutou a oração, mas Deus ouviu. Deus não apenas trouxe aos seus ouvidos as palavras de Salomão, mas Deus trouxe essas palavras ao seu coração, e Deus terminou assumindo um compromisso com Salomão, um compromisso que iria reverberar na vida de todo o seu povo, na vida de todos os servos, na vida de todo aquele que proclama o nome desse Deus, que serve com um coração sincero a esse Deus. A palavra de Deus diz que Deus ficou tão feliz, primeiro porque Deus leva muito a sério a questão da oração. Oração para Deus é coisa séria. Oração para Deus é algo que alimenta o seu prazer, alimenta o seu coração, alimenta a sua satisfação, porque Deus entende que quando nós oramos com o coração sincero, nós revelamos diante dele a nossa crença, a nossa firmeza, a nossa disposição em confiar plenamente nesse Deus. E quando o próprio salmista vai dizer que quando Deus encontra um coração quebrantado, um coração sincero, Deus não despreza este coração. Deus ouve a oração quando Ele aceita o sacrifício. Se você ler todo esse capítulo e o capítulo anterior, você vai perceber que diz a palavra de Deus que tendo Salomão acabado de orar, então caiu fogo do céu e consumiu o holocausto, consumiu o sacrifício. Deus ouve a oração, Deus recebe a oração quando Ele pode receber queimando com a sua presença o sacrifício que está no altar. Hoje não estamos no Antigo Testamento, não precisamos de animais, não precisamos imolar, não precisamos matar nenhum outro animal, porque o sangue de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, é mais do que suficiente para nos purificar de toda a injustiça, de todo o pecado, de lavar, é capaz de lavar as nossas iniquidades. Deus, Ele ouve a oração aceitando o sacrifício, porque o fogo de Deus consome o sacrifício. No Antigo Testamento existiam os sacerdotes, existiam os animais que seriam sacrificados, e existiam as pessoas que ofereciam os seus sacrifícios, ou os pecadores. Todo aquele que ia diante do Senhor
para fazer expiação pelo seu pecado. Hoje nós somos o próprio sacrifício. Hoje nós somos o próprio altar. E hoje nós somos os próprios sacerdotes. Não existe mais nenhum interventor a não ser Jesus Cristo entre Deus e os homens. Todos nós temos livre acesso à graça de Deus, todos nós podemos chegar à presença de Deus, todos nós podemos nos dirigir diante do Senhor para que sejamos consumidos, para que sejamos preenchidos pelo fogo, pela presença do Espírito Santo de Deus. Existem algumas coisas, algumas situações que no passar do tempo, no correr do tempo, as pessoas, os servos do Senhor, deixaram de utilizar em seu benefício. Quando a palavra do Senhor diz que o fogo consumiu o sacrifício, há um hino que nós cantamos dizendo: ateia o fogo em cada coração, ateia o fogo, enche-nos de fogo. Precisamos sim desse fogo que representa a presença do Senhor. Ora, quando o coração se encontra na presença de Deus, ele arde em alegria, ele pula, ele está cheio de felicidade, ele está cheio de prazer, ele está cheio de tranquilidade. Quando o coração está repleto da presença de Deus, ele é consumido como que pelo fogo, pela presença de Deus, nós temos os nossos corações abrasados, temos os nossos corações agraciados, abraçados pela presença do Senhor. Aceitar o sacrifício é aceitar o coração que oferta. Quando Deus respondeu com fogo, quando Deus mandou o fogo consumir o holocausto, Deus estava muito mais que fazendo um churrasco, Deus estava muito mais que queimando animais. Deus estava dizendo ao seu servo, Deus estava dizendo a Salomão: eu aceito a tua oferta. O que é que nós temos, o que é que você tem ofertado ao Senhor? Qual é a tua oferta? No dia a dia, qual é a tua oferta? O que é que você tem ofertado ao Senhor? Como você tem vivenciado no dia a dia a sua oferta? E quando nós falamos de oferta, não falamos única e exclusivamente na questão financeira, socioeconômica, mas oferta como sendo uma oferta inteira, uma oferta de vida, uma oferta de sacrifício, uma oferta que é consumida na presença do Senhor, uma oferta que é requerida diante dos olhos do Senhor, como uma oferta especial, como uma oferta que é feita ao Senhor de todo o nosso coração. Ele aceita o sacrifício, porque a oração apresenta o sacrifício, e não o sacrifício apresenta a oração. Dá para você entender? A oração representa o sacrifício. Primeiro, Salomão orou. E antes dele entregar o sacrifício, Deus já recebeu o sacrifício no seu coração. Deus já havia percebido que o seu coração estava deliberado a entregar a Deus o melhor, e não apenas na questão de animais, não apenas na questão de presente, mas ele estava preocupado com a nação, ele estava preocupado com o povo de Deus, ele estava preocupado por aqueles que foram tirados do Egito para ser um povo escolhido, para ser o povo que dentro desse povo viria aquele que seria o Salvador do mundo. Ele estava preocupado com o cumprimento das profecias, ele estava preocupado em trazer à terra a realidade do céu. A oração, ela reverte desastres em bênçãos. Nunca deixe de orar. Nunca deixe de orar. Se você já orou 30 anos por uma coisa, ora, já orou 30 anos, continue orando mais. Se você só orou 30 segundos por uma coisa, ora, só 30 segundos, invista então um pouco mais de tempo. Porque o nosso tempo não é o tempo de Deus. A nossa visão não é a visão de Deus. A nossa maneira de agir não é a maneira de Deus.
mas a oração nos faz entender o que Deus está fazendo, o que Deus está falando, o que Deus está querendo. A oração, ela reverte desastres em bênçãos. A palavra do Senhor fala da seguinte maneira: quando eu fechar o céu e não deixar que chova, ou ordenar que os gafanhotos destruam as colheitas, ou mandar que uma peste esteja atacando o povo, ou seja, quando eu pesar a minha mão sobre a vida de vocês, a oração é um único mecanismo que pode abrir o céu e fechar as nuvens. A oração é um único mecanismo que traz a mão de Deus, que traz o poder de Deus sobre a vida de toda e qualquer nação. É por isso que não podemos desistir de orar pelos nossos parentes, pelos nossos familiares, pelos nossos amigos, pela nossa nação, pelos nossos governantes. Encontro muitos crentes que já entregam a luta antes de entrar. Muitos crentes que alimentam a sua cabeça, alimentam a sua mente e o seu coração. Quando diante de determinadas situações, essas pessoas abrem a boca e dizem assim: já não tem mais jeito. Tem jeito. A oração tem jeito. Tanto que Salomão já estava falando: Deus, e se lá no futuro, depois de tudo der certo, depois de tudo estivermos andando dentro dos teus limites, dentro da tua orientação, Senhor, se porventura pecarmos, Senhor, se porventura nós nos desviarmos do centro da tua vontade, ele não estava dizendo nós temos a propensão ou já temos a ideia de nos desviar, mas dado que somos pecadores, se porventura nós nos desviarmos da tua presença, aí o Senhor diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, e orar não é apenas falar com Deus, orar não é apenas falar com Deus. Satanás falou com Deus, e nem por isso ele orou. De onde vem? Eu estava rodeando a terra, andando por toda a extensão da terra. Tu viste porventura o meu servo Jó? Ah, sim, aquele que é agraciado por ti, ele fez um diálogo com Deus. Falar com Deus, oração não é apenas falar com Deus. Falar com Deus é parte da oração. Orar é, antes de tudo, andar com Deus. Orar é ter um intercâmbio com Deus, é estar na presença do Senhor, estar ligado ao Senhor. Oração tem muito a ver com comunhão. Oração tem muito mais com o coração do que com a palavra. Tem muito mais com o coração do que com a boca. O salmista, ele diz ainda: a palavra não chegou na boca, e eis que tudo em mim tu já conheces. Quando Salomão estava preparando o holocausto, quando Salomão estava preparando a oferta para entregar diante do Senhor, o fato do seu coração se inclinar para servir ao Senhor, Deus já recebeu a sua oração, Deus já recebeu a sua intenção. A oração, ela reverte desastres em bênçãos, repreende as pestes devastadoras. Existem muitos pecados ocultos. A oração repreende o pecado que está oculto. Tem pessoas que já dizem assim: eu nem sei se isso é pecado. Ora, se você já perdeu o parâmetro e já não sabe mais nem se é pecado, já vou te adiantar, é pecado. Porque o que não provém de fé é pecado. No trânsito, há uma máxima, há uma lei no trânsito, que na dúvida não se ultrapasse. Se eu faço alguma coisa com dúvida, se o que eu faço não provém da fé, é pecado. Porque isso não me dá segurança na presença do Senhor. Mas não quer dizer que todas as vezes que eu faço alguma coisa, só porque eu faço seguro que seja a minha vontade, essa coisa também não seja pecaminosa. A oração de Salomão: Senhor, se porventura alguém vier a pecar, Senhor, se porventura alguma coisa vier a abalar a nossa fé, se alguma coisa vier nos tirar do centro, alguma coisa mexer com o nosso espiritual, com o nosso relacionamento com Deus, ele diz: se o meu povo orar, eu vou reverter desastres em bênçãos. Ele restabelece as colheitas.
Amados, há muitas pessoas que já não estão colhendo os frutos de uma vida espiritual. E porque já não colhem mais os frutos de uma vida espiritual? Primeiro, porque a colheita, ela tem uma sequência. Primeiro se planta, depois se colhe. Plantar ou semear é opcional, mas a colheita, ela é obrigatória. O que eu plantar, querendo ou não, eu vou colher. Se eu não colher, alguém vai poder colher. Sejam frutos bons, sejam frutos ruins. Por que que há muitas pessoas cujas colheitas estão fechadas? Porque para muitas pessoas parece que os céus se fecharam, parece que as bênçãos já não recaem sobre suas vidas, porque tais pessoas esqueceram o princípio do relacionamento com Deus, que começa com a oração. Oração não é apenas uma atividade espiritual. Oração não é apenas uma atividade espiritual. O que o sangue é nas veias, a oração é para a vida espiritual. Tire os sangues da veia e você morre. Tire a oração da sua vida e você morre. Quando Salomão colocou o povo diante de Deus, Salomão pediu a Deus que tivesse misericórdia do Senhor. E a palavra de Deus diz assim: então, se o meu povo, que pertence somente a mim, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, quando você tem um filho, você registrou esse filho tem seu nome. O que Deus estava dizendo é que Israel, ou o príncipe de Deus, era um povo exclusivo seu. Ele estava dizendo: se todo aquele que faz parte do meu povo se humilhar, se arrepender, abandonar os seus pecados e orar a mim, se humilhar, se arrepender dos seus pecados e orar a mim, eu ouvirei dos céus, eu perdoarei os seus pecados e farei progredir o seu país de novo. A oração ouvida é reflexo da comunhão com Deus. Como eu vou saber se Deus está me ouvindo? Primeira dica, essa vai de graça. Se você ora e Deus está ouvindo, você sente paz. Você sente paz. Ah, eu estou em agonia. Ore um pouco mais. Eu não estou entendendo o que Deus quer para a minha vida. Ore um pouco mais. Há um cântico antigo, muitos aqui com certeza cantaram, eu cantei também quando criança: orar, 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 até Deus responder, buscar, 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 até certeza ter. Se a Cristo eu confiar, meu ser, meu próprio eu, em mim há de se operar sinais do seu poder. Quando o cristão ora, quando o servo ora, é muito mais do que palavras saindo da mente ou do coração. Há uma conexão, há uma ligação, há uma permissão entre o que é de baixo e aquele que é de cima. Porque ao contrário do que muitas pessoas imaginam, um Deus distante, morando lá no céu, morando distante de tudo e de todos, que na sua impoluta vida não pode se misturar com o ser humano, diz a palavra de Deus que Ele habita em nossos corações. Ele está mais perto de você do que o que você imagina. Como Ele é onipresente, está no céu, mas Ele está aí dentro de você. Ele está dentro do seu coração, Ele está no seu coração. Ele está dentro de você. Para onde você for, Ele vai. Quando você fala, Ele escuta. Quando você pensa, Ele sabe. Quando você sente, Ele percebe. Ele está dentro de você. A oração, ela é reflexo de uma comunhão com Deus. Ele diz assim: o meu povo, ou seja, o povo de propriedade exclusiva minha. Ele não diz qualquer povo, mas ele diz: se o meu povo. Ele não assumiu compromisso com qualquer pessoa, ele assumiu compromisso com quem tem compromisso com ele. O reino de Deus não é macumba.
O reino de Deus não é o reino das trevas. Há pessoas que de repente não participam de nenhuma religião, mas quando se sentem ofendidas por alguém, aí vai lá na corimba e faz uma maldade, paga para que as entidades estejam se vingando ou fazendo alguma coisa contra alguém que porventura lhe feriu. O reino de Deus, Deus não responde a oração de quem não tem compromisso com Ele. Sabe por quê? Que a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E quem tem fé? Diz a palavra de Deus que a fé é dom de Deus, é presente de Deus. Então Deus ouve aquele que primeiro recebeu o seu presente, recebeu a fé, a capacidade de crer, a capacidade de confiar. Esse que crê, que confia, que busca, fazendo aquela peneira na sua vida, se arrependendo dos seus pecados, confessando as suas limitações, mudando o seu comportamento. A esses, Deus escuta. Ele revela o estado de espírito. A oração, ela revela o estado de espírito. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Você pode ser a melhor pessoa possível, você pode ter o melhor currículo em todas as áreas da vida possíveis, todas as áreas possíveis da vida. Você pode ter sido o melhor cristão aqui embaixo, pode ter sido o melhor cristão aqui na terra, com mais fé, até mesmo do que o próprio pai da fé, com experiências sobrenaturais. Se contudo, você não tiver um coração humilde, sua religião é vã. O próprio Senhor Jesus, ele diz assim: aprendei de mim, que eu sou manso e humilde. Eu sou manso e humilde. Eu não levo desaforo para casa, ótimo, uma boa oportunidade para aprender com Jesus. Jesus na cruz ouviu: se tu és o Filho de Deus, desce daí e salva-te a ti mesmo e a nós também. Se você é daquele que diz assim, que traz em si a síndrome da Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, eu sempre fui assim, uma grande oportunidade para deixar de ser assim, porque o ser assim não está te levando a lugar nenhum. E se você é aquele que tem prazer, tem orgulho de ser alguém humilde, tem orgulho de ser humilde, uma grande oportunidade de não ter orgulho da sua humildade, mas se tornar humilde de fato, porque a promessa, o compromisso que Deus revelou a Salomão foi com todo aquele que faz parte do seu povo, aquele que o ama, aquele que o coloca em primeiro lugar, aquele que o reverencia, aquele que se expressa diante dele, não com um currículo, como se estivesse exigindo dele alguma coisa. Hoje nós encontramos muitas pessoas exigindo de Deus muita coisa. Muitas pessoas que chegam para Deus e dizem o que não aceitam. Eu não aceito isso, não aceito aquilo, não aceito aquilo. Ótimo. Você pode não aceitar. Isso não vai mudar o coração de Deus. Você aceita a inflação? E por você não aceitar a inflação deixou de existir só porque você não aceita? Você não aceita o caos que encontramos no atendimento da saúde pública, no atendimento à educação pública? Você pode não aceitar, mas não é a sua inaceitação que vai mudar a história, é ao contrário. É ao contrário. É quando você aceita, não essas coisas ruins, mas quando você aceita ser usado pelo Senhor, quando você aceita se quebrantar diante do Senhor, quando você aceita ouvir a voz do Senhor, quando você aceita orar ao Senhor, quando você aceita se comunicar com Deus, porque está andando com Deus. Isso vai fazer a diferença na sua vida, na vida da sua família, na vida da sua nação. Na oração, o homem se dispõe a mudar o seu comportamento. É o que nós
falamos, ou que nós chamamos de uma forma comum de conversão. É por isso que quando alguém aceita Jesus, quando alguém declara que Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida, essa pessoa precisa orar, ou alguém precisa orar por ela, porque a oração é o poder de Deus. A oração é o mecanismo que traz o braço de Deus, e numa forma humanizada, se é que Deus tem físico, sabemos que não, mas para entendermos, é o mecanismo que puxa a mão de Deus sobre a vida de todo aquele que crê, todo aquele que ora. A palavra de Deus diz que se pedirmos, se orarmos, segundo as regras do Senhor, se estivermos orando de acordo com o que a palavra de Deus orienta, Ele diz: pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Porque o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, a porta se abre. Para concluir, não existe maior recompensa para quem ora a Deus do que ouvir dele: eu ouvi a tua oração. Eu ouvi a tua oração. Ontem nós estávamos aqui com um grupo de jovens louvando o nome do Senhor. E a Bíblia diz que no meio dos louvores, Deus habita. Durante a tarde nós estivemos aqui num treinamento de um impacto evangelístico que vai existir, já falamos um pouquinho sobre ele, e nós saímos daqui, eu saí daqui, já em cima da hora para poder voltar para o culto da noite que os jovens estariam apresentando. E quando eu cheguei em casa, eu comecei a ouvir os louvores, mas tinha algo de sobrenatural, tinha algo tão diferente, que eu não resisti, eu voltei. Eu vim ver o que estava acontecendo, e sabe o que estava acontecendo? Jovens e alguns adultos, buscando a presença de Deus, orando ao Senhor, buscando a presença de Deus em oração, entregando o seu culto ao Senhor, fazendo estremecer as bases do inferno, pessoas do lado de fora nas ruas, escutando a palavra de Deus, tudo por conta do poder de Deus que opera na vida das pessoas. Quando nós oramos e quando podemos ouvir de Deus, eu ouvi a tua oração, nós estamos certos de que Deus está disposto a ser a resposta às nossas necessidades. Deus está disposto a ser a resposta, não é ter a resposta, é ser a resposta às nossas necessidades. Deus conhece as nossas intenções, Ele sabe que somos apenas servos, mas Ele sabe que são servos que não se curvam diante de outros deuses, nem mesmo diante do Deus da incredulidade. O Deus será, esse Deus será, tem pego muitas pessoas de surpresa, mas será, tudo quanto pedirdes crendo em oração, recebereis. Tudo quanto pedirdes crendo na oração, recebereis. Então, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Que parte da terra está doente e que envolve a tua vida? Que parte da terra está doente? Ele promete sarar. Eu quero orar por você. Vou pedir que você baixe a sua cabeça. Você que está em casa também, fale com Deus agora. Baixe a sua cabeça em oração. Fale com Deus. Senhor, sare a nossa terra. De repente a sua terra ou a nossa terra começa dentro da sua família, começa dentro das suas lutas individuais, dentro dos seus pecados, dentro das suas insatisfações, diante dos seus problemas.
lance diante do Senhor. A promessa é para o povo dele. Se você é lavado no sangue do Cordeiro, receba a promessa de Deus, receba a aliança de Deus e faça dessa aliança um motivo maior, o motivo supremo para a sua existência aqui na terra. Pai bendito, na autoridade do nome de Jesus, coloque a tua mão de poder, ó Deus, sobre a vida de cada servo que nesse momento está orando a Ti. Senhor, cada pessoa que está falando contigo, cada pessoa que está abrindo o seu coração para Ti, Tu és o único Deus, Tu és o único diante de quem nós nos prostramos, nós Te adoramos, Senhor, nós Te bendizemos, nós declaramos que Tu és santo, nós declaramos que Tu és o único Deus, o único Senhor. Diante de Ti, ó Deus, todo joelho se dobrará e que os nossos sejam os primeiros para a glória do Teu santo nome. Pai bendito, nós queremos neste momento colocar diante de Ti as pessoas que estão vivendo um momento de entrave. Ó Deus, aquelas coisas que chamamos de causas impossíveis, aquelas coisas, ó Deus, que estão entravadas, aquelas colheitas que não estão sendo feitas, aqueles frutos que não estão aparecendo. Senhor, em nome de Jesus, sara a nossa terra, sara, ó Deus, a nossa nação, sara os nossos governantes, sara, ó Deus, os nossos políticos, sara, ó Deus, retirando-os das mãos, ó Deus, e do poder do reino das trevas. Ó Deus, que haja tempos diferenciados, que haja, ó Deus, paz no coração dos Teus filhos, que haja ousadia no seio da Tua igreja, que haja, ó Deus, coragem para proclamar e viver o Teu nome, pois assim nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você.